Oi, gente. Esse vídeo é para compartilhar em todos os lugares, especialmente com aqueles bolsominions que comemoraram a vitória do Donald Trump. Porque o Donald Trump está batendo um recorde. Ele já conseguiu ser mais desaprovado em 1 mês e meio de governo. É um recorde realmente incrível. Isso tudo tem relação com a destruição do pouco de Estado que tem lá, em relação especialmente a serviços para a população, e com as tais das tarifas, que já estão tendo impacto sobre o preço e a tendência é ser ainda mais inflacionário. Inclusive, eu vou mostrar esse vídeo aqui do Pedro Paiva, que é correspondente da TV 247 de Nova York, mas eu vou fazer depois um vídeo sobre isso. Os trumpistas nem sabem como as tarifas funcionam. Eles não sabem que quem paga a tarifa são as empresas estadunidenses que importam do exterior. Eles realmente acreditam que a China, que o governo da China, que paga a tarifa. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, e aí vou refletir mais sobre a dinâmica da ignorância generalizada que abate a extrema-direita em especial. Vamos ver a fala do Pedro Paiva e eu vou completar e trazer outros detalhes, mas compartilhem em todos os grupos. Gente, um vídeo como esse tem que ser compartilhado em todos os lugares para que o povo saiba que o Trump está afundando os Estados Unidos tão rápido que a população já está se voltando contra ele. Vamos lá. A média das pesquisas do 538, que é um dos sites de pesquisa política mais acompanhados aqui nos Estados Unidos, que é, enfim, faz parte da ABC, né? O 538, ele compila várias pesquisas de opinião, né? Desde o início do governo, tem pesquisa ou outra que mostrava desaprovação na frente, mas aqui, como tem muita pesquisa, geralmente se confia nesse agregado, né? E nesse agregado, de fato, no início do governo, o Trump, a aprovação estava mais de 8 pontos acima da desaprovação. E ontem, dia 4, virou, né? Fez o X ali das linhas. A desaprovação agora está 0,3 ponto acima da aprovação. E isso é algo que vem, assim, contínuo, desde o início do governo. Vale. Ou seja, ele estava com alta aprovação no momento que foi eleito, e aí começou a governar, e aí a desaprovação superou a aprovação em 1 mês e meio. A pessoa precisa fazer muita coisa ruim, muito rápido, para em 1 mês e meio a população se arrepender. É um arrependimento coletivo. É um monte de gente que votou no Trump olhando assim e fiz merda. Fiz bobagem. Não devia ter feito isso. Mas agora já é tarde demais. Vão ter que aguentar o Trump por 4 anos. O que eles podem fazer ano que vem é eleger um Congresso democrata que vai pelo menos segurar um pouco da sanha de destruição do Trump. Pode ser que segure um pouco. Porque os democratas também, a maioria, não é fluxicheira também. Só não são tão ruins quanto os republicanos. Mas vamos ver mais, porque a gente tem muito o que comentar. A gente lembrar, não tem, né, o quê? Vai fazer agora 1 mês e meio de governo. Tem 1 mês e meio de governo Trump e a desaprovação já é maioria. Outro dado que mostra isso, por exemplo, foi o próprio discurso da terça-feira. O discurso da terça-feira, ele foi como um State of the Union, né? O State of the Union, o Estado da União, é um discurso que o presidente faz anualmente para o Congresso, né? Mas os presidentes não fazem State of the Union no seu primeiro ano de mandato, até porque é um balanço, né, do seu ano anterior para o Congresso. Mas o presidente da Câmara, republicano, convidou o Trump para fazer esse discurso mais ou menos como um State of the Union, enfim. E fez ali, né, uma sessão conjunta do Congresso. Esses discursos, eles geralmente sempre tem pesquisa no final, como que foi o presidente, né? E geralmente são pesquisas muito boas para os presidentes. Por quê? Porque são discursos longos e geralmente quem assiste é quem é apoiador, né? Ou pelo menos quem se identifica com o partido. Então é muito difícil. Eu, por exemplo, falei para um amigo aqui que não sabe que eu sou jornalista. Eu estava falando, eu tenho que ir para casa que eu vou assistir o discurso do Trump. Ele falou, você vai assistir o State of the Union do Trump? Por quê? Eu falei, não, porque eu sou jornalista, né? Democratas não assistem o Trump falando, assim como republicanos não assistem democratas. Isso favorece os presidentes nas pesquisas. Então, por exemplo, o primeiro State of the Union do Trump, ele teve 58% das pessoas que assistiram consideraram muito bom o discurso. O Biden, o primeiro dele, foi 51%. O Trump agora foi 44%. O que mostra que mesmo a base dele não está gostando tanto assim do que ele está falando. Não está gostando? Já estamos diante dos trumpistas arrependidos. Gente que votou no Trump já se arrependendo. Aliás,
Tem alguns canais lá nos Estados Unidos, de esquerda, que estão coletando vídeos dos trumpistas arrependidos. E entre os trumpistas arrependidos, tem trumpista que votou no Trump, era funcionário público e perdeu o emprego. Agora, por que uma pessoa que trabalha no Estado votou no Donald Trump com o Elon Musk ameaçando acabar com o Estado americano, com aquela ideia anarcocapitalista de reduzir o Estado dramaticamente, né? Realmente a pessoa votando pela sua própria destruição. É a barata torcendo pelo chinelo, querendo um chinelo maior, mais poderoso. Não, chinelo não, eu quero uma bota logo. Entendeu? É a formiga, é o coletivo de formigas que votou no inseticida. É isso. Mas enfim. E aí, vale a gente lembrar que a base dele não é só os fanáticos do Make America Great Again, né, a ala mais à extrema-direita da base do Partido Republicano, mas também republicanos que não necessariamente gostam muito do Trump, mas preferem ele a um democrata. Essas figuras estão um pouco preocupadas com o governo, né? Por quê? Basicamente está entrando em briga com o mundo inteiro. Existem aí uma parcela de republicanos que defendem a Ucrânia, estão achando muito desagradável a posição do Trump em relação à Ucrânia, e principalmente tem muito eleitor que votou no Trump por aquilo que eu disse, porque o preço das coisas estavam altos, porque a economia ia mal, porque as pessoas não conseguiam mais. Agora está mais alto e vai ficar mais alto ainda. Se preparem quando essas tarifas forem implementadas em larga escala. Algumas já começaram, mas outras vão entrar. Elas têm uma característica inflacionária. E os trumpistas e os eleitores do Partido Republicano não sabiam disso. É incrível. É incrível isso. É incrível. Não sabiam que tarifas têm um fator inflacionário, que são pagas pela empresa que importa, e ao ser pagas por empresa que importa, a maioria das empresas vão repassar isso para o consumidor. Financiar uma casa durante o governo Biden. E aí eles estão vendo o Donald Trump tomar uma série de ações que não resolvem o problema e que, na verdade, pode piorar o problema, como a história das tarifas. Né? Tem muita gente preocupada que, tudo bem, o preço do ovo não vai mudar, né? Então só vai piorar. Né? Eu estava falando aqui sobre essa história do preço do ovo, né? Aqui no Brooklyn eu achei outro dia por $10 a caixinha com 12. O preço do ovo também disparou por causa do problema da gripe aviária, tem todo um problema, e aí é mundial. No mundo todo tem, grande parte do mundo está tendo esse problema com o preço do ovo, inclusive no Brasil. Mas enfim, ai. E era um preço bom, porque a gente acha por 13, 14, enfim, e as pessoas estão impactadas por isso, e essas tarifas vão piorar a situação. Então, me parece que essa política das tarifas vai fazer com que se corroa ainda mais o apoio do Trump. Ele diz o quê? Ele falou isso no discurso, principalmente para os fazendeiros, né, que é uma base de apoio muito forte do Trump. Ele falou, vão ser tempos difíceis, né, nos próximos meses, mas é tudo por uma boa causa, porque a gente vai trazer empregos para os Estados Unidos, vão se abrir montadoras nos Estados Unidos, e é possível que parte disso aconteça, que empresas optem por produzir as coisas nos Estados Unidos. Agora, vai produzir nos Estados Unidos com qual mão de obra? Porque ele está mandando embora todos os imigrantes e o desemprego está extremamente baixo. Ou seja, os americanos que estão nos Estados Unidos não vão querer a maioria desses empregos, especialmente empregos de baixa remuneração. E essas empresas, especialmente essas montadoras que estão no exterior, elas foram montar as coisas na China, na Coreia do Sul, na Índia, porque a mão de obra de lá é muito mais barata. Então elas não vão, a maioria delas, voltar para os Estados Unidos. O mercado interno americano, embora importante, não é importante ao ponto de movimentar todo esse pessoal de volta, tendo em vista os custos altíssimos. Umas poucas empresas que considerem o mercado americano vital para sua sobrevivência, essas vão voltar. Mas todas as outras que tiverem mercado na Europa, na Ásia, na América Latina, suficiente para manter as suas margens de lucro ok, essas vão simplesmente repassar preços altos para os consumidores. E isso é o que mais me deixa doido, é que isso é óbvio. É muito óbvio isso. Mas o eleitorado estadunidense foi enganado pelo Trump, né? Grande parte do eleitorado foi enganado
E eles realmente acreditavam que o preço das coisas ia diminuir. Isso é real. A gente viu nas pesquisas. Eles realmente foram enganados. Enfim. Governo Biden. Quem é a mão de obra que vai ter para trabalhar? Nesse meio tempo, o que a gente vai ver é um impacto ainda maior para a classe trabalhadora. Né, as pessoas vão ter que gastar muito mais dinheiro e o governo não parece estar fazendo nenhuma ação que resolva problemas de custo de vida de outras formas. Muito pelo contrário, estão aí cortando tudo que existe do governo, cortando o pouco que tem de programa social. Então, eu acho. Estão cortando tudo que envolve programas sociais. E a dor e o sofrimento dos mais pobres e da classe média vai ser altamente potencializada. E olha, quem aqui no Brasil acha que seria mais barato as coisas com Bolsonaro, tá caindo na mesma lorota que os americanos caíram com Trump, que as coisas eram mais caras. E tem gente caindo nessa lorota. E é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para ver se o povo deixa de cair em lorota, deixa de cair em cascata. Mas enfim. Que vai tender a fazer com que a popularidade do Trump despenque nos próximos meses. A eleição de meio de mandato, né, acontece no ano que vem. É uma eleição que renova toda a Câmara dos Deputados, porque o mandato de deputado aqui é de 2 anos só, e 1/3 do Senado. Né? Isso pode mudar completamente a forma de funcionamento desse governo, porque hoje Donald Trump está podendo fazer o que ele quiser, porque o Congresso não está. O Congresso está na mão dele, né? E não estão dispostos a bater de frente contra Donald Trump. Por exemplo, várias das medidas do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental do Musk, estão sendo vistas como ilegais, porque ele tá... Tem uma coisa aqui que o Pedro não fala, mas que é importante que eu fale. Sim, o Congresso não está fazendo o seu trabalho constitucional, mas juízes e parte do judiciário estão questionando ações do Trump e estão bloqueando ações do Trump. O único lugar no governo, no Estado americano, que está bloqueando as ações ilegais do Trump são juízes que tem o mínimo de respeito pela Constituição. E sabe o que é que o Donald Trump e o Elon Musk estão fazendo? Estão atacando esses juízes. Olha o filme se repetindo. Olha o filme se repetindo. Extrema-direita atacando juízes. Como aqui atacam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como Alexandre de Moraes é atacado. Estão atacando os juízes porque eles estão defendendo a Constituição. Estão atacando esses juízes. E eles estão querendo substituir esses juízes por juízes ideológicos que são fiéis à extrema-direita. Porque a única barreira que está existindo estão sendo esses juízes, está sendo o judiciário. Está mexendo em dinheiro que foi alocado pelo Congresso, mas o Congresso mesmo não quer entrar nesse problema, está tudo bem para os republicanos. Agora, se cai a popularidade de Donald Trump, né, durante os próximos meses, a tendência seria, sim, que os democratas ganhassem espaço na próxima eleição de meio de mandato, principalmente porque é a menor maioria de mais de 100 anos na Câmara. Os republicanos são a maioria, se eu não me engano, de 4 deputados, é muito pequena. Porém, os democratas estão igual barata tonta. E ontem demonstrou isso. Né? Durante o discurso, parte dos democratas estavam ali com plaquinhas, tinham umas mensagens, mentira, né, que eles levantavam quando o Trump falava, ou o Musk rouba. Teve um deputado, Al Green, do Texas, democrata, que levantou, começou a gritar no início do discurso, foi escoltado para fora do Capitólio. Tiveram outros deputados que se levantaram no meio e foram embora. Tiveram deputados que não, que falaram que era importante estar ali até o final, como respeito ao cargo da... Essa divisão não é o grande problema. A liderança que está ressurgindo como fundamental é o velho Bernie Sanders. Sim, ele tem atuado brilhantemente para tentar bloquear as piores medidas do Donald Trump e está reunindo a juventude em uma militância contra o governo dos Estados Unidos e a favor de direitos sociais. Se os democratas predominantemente indicarem pessoas do campo do Bernie Sanders, ano que vem eles ganham. Ano que vem eles ganham. Aliás, mesmo se não fizerem isso, se o governo do Trump continuar tão trágico assim, é possível que os democratas recuperem a Câmara dos Deputados, né, o Congresso ali, eles recuperem mesmo assim. Mas o ideal seria que eles recuperassem com progressistas, porque aí teriam soluções para os problemas que Donald Trump está aprofundando. Presidência. Então, eles
estão perdidos, cada um está fazendo uma coisa, né? Não parece ter uma tática em comum de como lidar com o Donald Trump. E quanto mais perdidos eles ficam durante esse processo, nesse país bipartidário, né? Não importa o quão ruim esteja o governo para o bolso das pessoas, se a oposição não está organizada e não tem uma mensagem unificada. Aqui eu discordo do Pedro Paiva. Já tiveram várias vezes demonstrações de que quando o governante é ruim, muito ruim, a alternativa ganha. Foi o que aconteceu com o Joe Biden. O Joe Biden, quando você olha para a mensagem dele, o pouco de bom que tinha veio do Bernie Sanders. A mensagem dele era basicamente voltar para a normalidade. E ele ganhou. Ganhou bem do Donald Trump. Porque o governo do Donald Trump foi muito ruim. O primeiro governo. Então, se esse segundo governo for ainda pior, os democratas vão recuperar simplesmente na ruindade do Trump. Agora, se eles recuperarem só na ruindade do Trump, eles não vão implementar e não vão colocar nenhum elemento de agenda propositiva que vai viabilizar uma derrota da extrema-direita duradoura. Porque esse foi o problema do Joe Biden. Ele não implementou coisas que davam benefícios materiais profundos para a classe trabalhadora. Ao não ter feito isso, viabilizou o quê? A volta do Donald Trump e a volta do neofascismo nos Estados Unidos. Para disputar contra eles no ano que vem. Até mesmo os doadores de campanha, para vocês terem uma ideia, a campanha da Kamala Harris bateu recordes, né, de doação. No pouco tempo que ela foi candidata, arrecadou mais de $1 bilhão. E esses doadores, que se tem uma coisa que a política americana faz é pedir doação o tempo inteiro, né? Porque a eleição, logo que uma acaba, já começa outra, né, o que move tudo é o dinheiro. Os doadores democratas estão com a carteira fechada, não estão querendo fazer doação, porque estão falando, vocês não têm tática, não têm... Mas os doadores democratas, especialmente os grandes, eles querem comprar o Partido Democrata como eles compram o Partido Republicano. Não é exatamente uma coisa boa. Quem tem uma estratégia boa em relação à doação é o Bernie Sanders, que se baseia com doações de baixo valor, doações que vêm da classe trabalhadora. Essas doações volumosas, para mim isso daí é suborno legalizado. Agora, que o governo do Trump seria uma tragédia, todos vocês que acompanham o meu canal sabiam. Mas que ele ia destruir a popularidade dele em 1 mês e meio, e já encaminharia em 1 mês e meio destruir o Estado dos Estados Unidos, né, e levar essa decadência para a população, realmente é um recorde. Um recorde que vale a pena ser compartilhado para que seja mais conhecido por mais pessoas. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br ou faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.